E se eu te dissesse que tudo aquilo que você acredita ser o seu limite não passa de uma ilusão construída pela sua mente? Neste vídeo, você vai descobrir como desbloquear partes escondidas do seu cérebro que talvez você nunca tenha usado de verdade. Vamos falar sobre reprogramação mental, um conceito defendido por nomes como Dr. Joe Dispenza, autor de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e sobre o poder do foco absoluto, baseado nos estudos de Jim Kwik, especialista em performance cerebral. Você vai entender como atletas olímpicos acessam um estado quase sobre-humano, usando técnicas que você pode aplicar na sua rotina a partir de hoje. Vai conhecer o caso de um nadador que venceu uma prova internacional apenas repetindo todos os dias uma visualização mental, e o de uma corredora que literalmente treinava com os olhos fechados. No fim, você vai perceber que não é a realidade que limita a sua mente, é a sua mente que molda a sua realidade. Mas a pergunta é: você está mesmo pronto para se reprogramar e despertar o seu verdadeiro eu? A maior parte da sua vida talvez tenha sido decidida por coisas que você nunca escolheu de verdade. Você cresceu ouvindo que o mundo é difícil, que certas portas não são para você, que sonhar alto demais é perigoso. E mesmo que nunca tenha concordado com isso, em algum momento começou a viver como se fosse verdade. É como uma jaula invisível, feita de frases soltas, experiências que doeram, olhares de julgamento. Você se mexe, se debate, tenta mudar, mas sente que algo te puxa de volta. Não tem nome, não tem forma, mas está sempre ali. E o mais estranho, às vezes você nem sabe se quer se livrar dela, porque o conhecido, por mais que doa, também dá uma falsa sensação de segurança. Segundo Joe Dispenza, o cérebro é um reflexo do passado. Ele vive no que já foi. A cada pensamento repetido, seu corpo sente de novo o mesmo medo, o mesmo estresse, a mesma angústia. Você pode até acordar disposto a mudar, mas os primeiros minutos já te puxam de volta para o automático. É como estar preso em um filme que se reinicia todo dia. E o pior, você é o protagonista, o roteirista e o espectador. Mesmo quando tudo dentro de você implora por mudança, algo em silêncio continua repetindo: mas e se eu fracassar de novo? Mas e se ninguém notar? Esse é o cárcere que ninguém vê e que quase ninguém consegue escapar. Em algum momento da vida, você parou de tentar provar o contrário. Aceitou aquele rótulo que jogaram em você: desorganizado, inseguro, fracassado, e começou a viver em cima disso. Não por querer, mas porque lutar contra a própria imagem cansa. Cansa explicar o que você sente. Cansa se justificar o tempo todo. Então você aceita, engole, segue o roteiro que nem foi você que escreveu. Mas todo fim de noite vem o silêncio. E nesse silêncio, você sente que ainda tem algo ali dentro querendo respirar. A reprogramação mental não é um botão que você aperta. É um processo lento, quase imperceptível no começo. É acordar num dia péssimo e, ainda assim, tentar mudar o pensamento. É repetir uma nova frase para si mesmo, mesmo sem acreditar nela. É duvidar de tudo, inclusive de si, e continuar tentando. É como escavar uma montanha com uma colher. Não dá resultado imediato, não tem aplauso, só o eco da sua própria voz dizendo: vai, mais uma vez. E esse eco, por mais solitário que pareça, é o início de uma nova linguagem dentro de você. A neurociência mostra que o cérebro tem plasticidade. Ele muda. Mas o que ninguém fala é do vazio que você sente entre quem você era e quem está tentando ser. É como se você estivesse entre dois mundos. De um lado, o velho você, familiar, previsível. Do outro, uma versão desconhecida, ainda frágil, que você mal consegue enxergar. E nesse meio do caminho vem a dúvida: será que estou mesmo mudando? Será que não é só mais uma ilusão?
A resposta nunca vem rápido, mas às vezes a ausência da dor que te esmagava já é um sinal. Jim Kwik sofreu uma lesão cerebral quando criança. Cresceu sendo chamado de o garoto com cérebro quebrado. Levou anos ouvindo que não era capaz, que tinha um limite. E por muito tempo ele acreditou. Até perceber que o problema não era o cérebro, era o sistema que o tratava como inútil. Quantas vezes você já ouviu que não consegue? Quantas vezes internalizou isso como verdade? E se tudo que te disseram não passava de um reflexo da limitação dos outros? Ninguém te ensinou a lidar com a mente. A escola te ensinou a resolver equações, mas não te ensinou o que fazer quando você acorda sem vontade de existir. Não te ensinou o que fazer quando a tristeza vem do nada ou quando tudo parece sem sentido. A vida te jogou nesse campo sem te dar um mapa. E por isso, às vezes, você se sente tão perdido, porque ninguém nunca te preparou para lidar com a própria mente. Você está improvisando, e isso já é um ato de coragem. Michael Phelps treinava o pior cenário: nadar com os óculos cheios d'água. Enquanto os outros atletas evitavam o desconforto, ele mergulhava nele. E quando chegou o momento mais decisivo da sua carreira, foi isso que o salvou. Ele nadou no escuro, com confiança, com memória muscular, porque o medo já tinha sido enfrentado antes. Na mente, quantos medos você poderia enfrentar agora, se tivesse coragem de ensaiá-los antes, mesmo em silêncio? Florence Griffith Joyner corria com os olhos fechados. Era o jeito que ela encontrou para se concentrar no que sentia, não no que via. Ela corria guiada por algo interno, não por placas, nem por aplausos. A imagem é forte, uma mulher em alta velocidade, de olhos fechados, confiando no corpo, no instinto, no invisível. E talvez seja isso que falta na sua vida hoje. Fechar os olhos e acreditar que tem algo além do que o espelho mostra. Existe uma hora em que tudo parece piorar, e muitas vezes é justo antes de melhorar. Seu cérebro, acostumado com a dor, tenta te puxar de volta. Como se dissesse, aqui é mais seguro, mesmo que doa. E você hesita, dá um passo para frente e 2 para trás. Mas essa oscilação é parte do processo, não é fracasso, é transição. E toda transição, antes de libertar, sufoca. Você também está correndo. Você não tem uma medalha no pescoço, mas está competindo todos os dias. Contra a exaustão, contra a solidão, contra a sensação constante de que está ficando para trás. Você olha para o lado e só vê pessoas vencendo. E se pergunta, onde foi que eu me perdi? Mas ninguém mostra as pausas, ninguém posta os colapsos. Só você sabe o preço de continuar acordando quando tudo em você pede para desistir. E só por isso você já merece respeito. Fechar os olhos e visualizar o melhor. Quando tudo à sua volta é o pior. É um exercício de resistência mental. Você tenta enxergar um futuro onde há amor, paz, propósito, mas a realidade te interrompe o tempo todo. Para de sonhar, ela diz, mas você insiste. E esse ato de insistir já é, por si só, uma forma de sobrevivência. Talvez a mais bonita delas. Você conversa com você mesmo o tempo todo. E às vezes essa voz é mais cruel do que qualquer inimigo. Ela lembra dos seus erros, exagera seus defeitos, distorce suas conquistas. E você acredita, porque a voz parece vir de dentro. Mas ela não é você. Ela é o reflexo do que te machucou. E cada vez que você responde a ela com gentileza, ela perde força. Aos poucos, mas perde. Você quer mudar, mas tem medo de não se reconhecer depois. De perder até as partes que te mantiveram vivo até aqui. Mas às vezes é só no meio do caos que nasce algo verdadeiro. Algo que não foi herdado nem copiado. Algo seu. O novo, você pode vir com cicatrizes, olhos cansados e um jeito mais calado, mas virá mais inteiro e mais real. Não existe fórmula rápida. O que existe é persistência em silêncio.
Você vai falhar, vai repetir erros, vai se sentir ridículo tentando mudar. Mas tudo isso faz parte. Se você olhar de perto, vai ver que está errando melhor, caindo mais consciente. E isso, aos poucos, vira evolução. Você não é um erro, você não está quebrado. Só está em fase de reconstrução. As peças ainda não se encaixam. O quebra-cabeça ainda parece bagunçado. Mas isso não te torna menos digno. Você sente demais, se importa demais, então você ainda está vivo, e viver já é, por si só, um ato de coragem nesse mundo insensível. Você veio de um cenário onde ninguém te deu as ferramentas, mas ainda assim está aqui, tentando. E mesmo sem roteiro, você pode escrever algo novo, mesmo que doa, mesmo que chore no meio. As páginas em branco não assustam quem já sobreviveu ao vazio. Você pode ser o autor de uma história que ninguém acreditou que seria possível. Tem um tipo de força que não grita. Ela não posta vitórias, nem sorri para disfarçar. Ela só existe. No silêncio. Você já deve ter sentido isso. Aquela vontade de sumir, que aos poucos vira vontade de ficar. Só mais um dia. Essa é a força mais sincera que existe. E se você chegou até aqui, é porque ela ainda vive em você. Talvez ninguém tenha te dito isso ainda, mas o que você está buscando já está dentro de você. Escondido, adormecido, à espera de um sinal, à espera de um momento como este. E se for agora? Se inscreva no canal para continuar essa jornada comigo. Deixe seu like se esse vídeo te tocou de alguma forma. E comenta aqui embaixo 100% se você está pronto para ir até o fim e além. A mente que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar até onde você pode chegar. E talvez esse seja o primeiro dia do resto da sua vida.